Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Faça o estudo de sinais das seguintes funções. Letra A, y é igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Vamos primeiro determinar as raízes da função. As raízes da função serão os valores de x para os quais menos x ao quadrado mais 4x mais 5 foi igual a zero. Usando a fórmula de Bhaskara, o delta é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 4 ao quadrado, 4 é o b, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes 5, que é o c. 4 elevado ao quadrado dá 16, menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes 5 dá 20. 16 mais 20 dá 36, o delta vale 36. As raízes serão menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar o x igual a menos 4, que é o b, mais ou menos raiz de 36, que é o delta, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Então, fica menos 4. A raiz quadrada de 36 é 6, mais ou menos 6. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, teremos duas raízes. X' vai ser menos 4 mais 6 sobre menos 2. Menos 4 mais 6 dá 2 sobre menos 2. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. X duas linhas vai ser menos 4 menos 6 dividido por menos 2. Menos 4 menos 6 dá menos 10 sobre menos 2. Menos dividido por menos dá mais. 10 dividido por 2 dá 5. Então, essa função é nula quando x é igual a menos 1 e x igual a 5. Como o termo quadrático é negativo, é uma parábola côncava para baixo. Então, ela é negativa para x menor que menos 1, é positiva para x entre menos 1 e 5, e negativa novamente para x maior do que 5. Letra B. Y é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Vamos fazer como fizemos no primeiro. Vamos calcular as raízes. Descobrir os valores tais que x ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a zero. O delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar 5 elevado ao quadrado. 5 é o valor de b. Menos 4 vezes 1, que é o valor de a, vezes 6, que é o valor de c. 5 elevado ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 6, menos 24. 25 menos 24 dá 1. Então, o delta vale 1. O x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta. Então, vai ficar menos 5, que é o b, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é o delta, sobre 2 vezes 1, que é o a. Então, fica menos 5, a raiz quadrada de 1 é 1, então fica mais ou menos 1. E 2 vezes 1 dá 2. Teremos duas raízes. X' vai ser menos 5 mais 1 sobre 2. Menos 5 mais 1, menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. O x duas linhas vai ser menos 5 menos 1 dividido por 2. Menos 5 menos 1 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, essa função ela se anula quando x é igual a menos 2 e x igual a menos 3. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. Então, ela é positiva para x menor que menos 3, é negativa para x entre menos 3 e menos 2, e positiva novamente para x maior que menos 2. Letra C. Y é igual a x ao quadrado menos 7x. Vamos calcular as raízes, né? Descobrir os valores para os quais x ao quadrado menos 7x é igual a zero. Como se trata de uma equação do segundo grau incompleta, é mais fácil de resolver. Como os dois termos têm x, podemos colocar o x em evidência. Então, a expressão se torna x vezes x menos 7 é igual a zero. Se a gente fizer a multiplicação, aí voltaremos à forma original. Para que essa expressão seja nula, basta que um dos dois fatores seja nulo. Então, se x for zero,
essa expressão será nula. A outra opção é quando x menos 7 for igual a zero. Passando o 7 para o outro lado, menos 7 vai ficar x igual a 7. Então, essa função se anula quando x é igual a zero e x igual a 7. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. Então, ela é positiva para x menor do que zero, negativa quando x está entre 0 e 7, e positiva novamente quando x é maior do que 7. Letra D. Y é igual a menos x ao quadrado, menos x, menos 1. As raízes são quando menos x ao quadrado, menos x, menos 1 for igual a zero. O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. O b aí vale menos 1, então é menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes menos 1, que é o c. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1 dá 4, positivo. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, o delta é 1 menos 4, que é igual a menos 3. Como o delta é negativo, não existem raízes reais para essa função. Então, essa função não toca o eixo do x, não toca o eixo horizontal. Como o termo quadrático é negativo, é uma parábola côncava para baixo. Então, a única opção é que ela seja sempre negativa. Então, essa função é sempre negativa para qualquer valor de x. Letra E. Y é igual a x ao quadrado menos 8x mais 16. As raízes são x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a zero. Calculando o delta, b ao quadrado menos 4ac, vai ficar menos 8 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 16, que é o c. Menos 8 elevado ao quadrado dá 64. Menos 4 vezes 1 vezes 16 dá menos 64. Então, o delta é 64 menos 64, que é igual a zero. O x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ficar menos 8, que é o b, mais ou menos a raiz quadrada de zero, que é o valor de delta, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 8 dá 8. A raiz quadrada de 0 é 0. Então, só vai ter uma raiz. E 2 vezes 1 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Então, essa função ela toca o eixo x no ponto 4. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima. Então, a função ela é positiva para todos os valores de x, exceto quando x é igual a 4, quando ela vale 0. Letra F. Y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Vamos fazer novamente, calculando os valores de x para os quais x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 0. Calculando o delta, b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 3, que é o c. 2 elevado ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Então, o delta é 4 mais 12, que é igual a 16. O x vai ser menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é 16, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, fica menos 2, mais ou menos. A raiz quadrada de 16 é 4, e 2 vezes 1 é 2. Teremos duas raízes. X' vai ser menos 2 mais 4 sobre 2. Menos 2 mais 4 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Primeira raiz é 1. X duas linhas vai ser menos 2, menos 4 sobre 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. Então, essa função ela toca o eixo x nos pontos menos 3 e 1. Como o termo quadrático é positivo, é uma parábola côncava para cima, então ela é positiva para x menor que menos 3, é negativa quando x está entre menos 3 e 1, e positiva novamente para x maior do que 1. Exercício 2. Considere a função f de x igual a menos x ao quadrado, menos 10x mais k, e determine o valor de k para que f de x assuma valores negativos para todo x real.
Para que a função f de x seja negativa, não deve ter raízes reais, ou seja, o delta deve ser menor do que zero. Então, o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, se a gente olhar a equação aí, ó, o coeficiente a vale menos 1, o coeficiente b vale menos 10 e o coeficiente c vale k. Então, o b ao quadrado vai ficar menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes k, que é o coeficiente c. Menos 10 elevado ao quadrado é 100, e menos 4 vezes menos 1 dá 4 vezes k, 4k. Então, esse delta tem que ser menor do que zero, que aí não vai ter raiz real. Então, 100 mais 4k tem que ser menor do que zero. Passando o 100 para o outro lado, 4k vai ser menor que menos 100. Então, o 4 que está multiplicando vai passar dividindo. O k tem que ser menor que menos 100 sobre 4. O k tem que ser menor que menos 25. Como o coeficiente a é menor do que zero na equação, é uma parábola côncava para baixo. Então, você vê que ela vai ficar sempre abaixo do eixo x, sempre será negativa para qualquer valor de x. Nem sequer vai tocar o eixo horizontal. Então, a solução para esse exercício é o conjunto S, k pertence aos reais, tal que k é menor que menos 25. Exercício 3. Seja a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 2m menos 1. Determine o valor de m para que f de x se anule para um único valor de x. Para que a função tenha apenas uma raiz, se anule para apenas um valor de x, o delta tem que ser igual a zero. Então, vamos calcular o delta aí. Na função, os coeficientes são: o coeficiente a vale 2, o coeficiente b, que multiplica o x, dá menos 3, e o coeficiente c é 2m menos 1. O delta é b ao quadrado menos 4ac. E ele tem que ser igual a zero. Então, menos 3 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes 2, que é o a, vezes 2m menos 1, que é o c, tem que ser igual a zero. Fazendo essas contas aí, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 2m dá menos 16m. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, vezes menos 1 dá 8, mais 8. Tem que ser igual a zero. Então, vai ficar 16m e 9 mais 18 dá 17. Tem que ser igual a zero. Passando o 17 para o outro lado, menos 16m vai ser igual a menos 17. Multiplicando tudo por menos 1, 16m é igual a 17. Então, o m será igual a 17,16. Como o coeficiente a é maior do que zero, a parábola é côncava para cima. E seu gráfico tem um aspecto mostrado na figura. O x' aí é a raiz. Aqui o delta deu zero, vai ter só uma raiz. Na próxima aula, vamos aprender a resolver inequações do segundo grau.